Bom dia, turma. Tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos dar início fazendo a correção da atividade. Certo, meus amores? Quero convidar vocês a se colocarem num lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante. Por favor, também escreva a data. Para efeito de organização, isso vai nos ajudar bastante, tá bem? Então, vamos começar. Eu leio daqui e você corrige daí, tá certo, meus amores? Primeira questão. Observe a imagem e leia o texto para responder as questões. Então, vamos lá. Tema interessante, né? Acho que vocês é a primeira vez que vocês estão vendo esse modelo de televisão e essa caixinha de som, por assim dizer. Com certeza deve ser a primeira vez se não todos, mas muitos de vocês. A televisão foi uma grande novidade no consumo das famílias brasileiras nos anos de 1950. Nessa década, ela começou a entrar nos lares e a competir com os rádios. De fato, só nos anos 70 a TV se tornaria mais acessível, popularizando-se rapidamente nas décadas seguintes. Então vamos lá para o texto, para as perguntas. Faça uma descrição da imagem e relacione com o texto. É pessoal, tá certo? Aqui eu tenho uma sugestão. A imagem mostra um anúncio de televisão na década de 1950. O texto trata da chegada e da difusão desse produto ao longo dessa data, competindo até mesmo com os rádios bastante popular na época. Você vai falar sobre a imagem e fazer uma ligação com o texto. A televisão era um produto acessível a todas as classes sociais brasileiras na década de 50? Não era acessível. Por quê? Era um objeto que somente as pessoas mais ricas tinham naquela época, né? Só depois de 20 anos foi que ela foi começar a se popularizar. Você observa que ela surge em 1950 e se populariza em 1970, tá certo? Então, nessa década, no início, era difícil. Poucas famílias tinham televisão em casa, a não ser aquelas que tinham maior poder aquisitivo. E, posteriormente, 20 anos depois, 1970, desculpa, é que ela foi se tornando popular, certo? Você considera possível relacionar a popularização da televisão no Brasil com o aumento do consumo de produtos como os eletrodomésticos, carros e os produtos de beleza? Explique. Essa pergunta ela é pessoal, mas aqui tem a sugestão. Assim como as revistas, a televisão foi responsável pela veiculação da propaganda de diversos bens de consumo, como automóveis, aspiradores de pó, máquinas de lavar e também produtos de beleza. Esses bens eram anunciados nas propagandas ou podiam ser utilizados pelas estrelas das programas de TV da época. E agora nós vamos entrar no texto propriamente dito. E eu quero convidar, por favor, coloquem a data, tá certo? Para nos organizar melhor. Bom, vamos lá. Um período turbulento. Em 1960, Jânio Quadros foi eleito para substituir JK na presidência do Brasil. Em sua campanha, ele prometeu acabar com a inflação e com a corrupção do país. Entretanto, Jânio Quadros permaneceu poucos meses no poder. Após perder parte do apoio que tinha quando se elegeu, ele renunciou ao cargo em agosto de 1961. E aí ele entra, é um período turbulento por conta dessa entrada e saída de presidentes, por assim dizer. E Jânio Quadros, ele prometeu acabar com a corrupção e com a inflação. Eram duas coisas que naquela época, dentro daquele contexto, ele não poderia ser, não ia ser, como não foi. É por conta das situações. E ele, Jânio, ele ainda assim, ele foi eleito, e aí quando ele chega à presidência, aqueles que o apoiaram simplesmente o deixaram sozinho. E ele, posteriormente, por saber que não tinha condições de resolver aquilo que ele tinha prometido, ele renuncia ao cargo em agosto de 1961. O governo de João Goulart. E aqui nós vamos perceber que, olha só, a entrada
a saída e a entrada de um presidente. Vamos ver quais foram as suas promessas para aquela época. Com a renúncia de Jânio, o vice-presidente João Goulart, popularmente conhecido como Jango, assumiu o poder durante uma grave crise econômica e social. E aí a gente já viu. A inflação crescia e as diferenças entre uma minoria rica e uma maioria pobre da população tornavam-se cada vez mais evidente. Buscando soluções para alguns dos problemas do país, João Goulart propôs as chamadas reformas de base. E aí eu já convido você a sublinhar aí reformas de base, tá certo? Mais na frente a gente fala sobre elas. Elas incluíam a reforma agrária para a distribuição de terra entre os trabalhadores rurais e a reforma urbana, que pretendia doar lote nas cidades para as famílias pobres construírem suas casas. E olha só, Jango ele assume o governo com uma crise sem precedência, uma crise política, econômica e social. E a inflação fazia com que as diferenças sociais, ou seja, a má distribuição de renda era tão grande que ficou muito evidente. Havia uma concentração de renda nas mãos de uma minoria e uma não concentração ou não tinha produção de riqueza na grande maioria. Essa produção de riqueza ela não era distribuída, não era evidente que naquele momento crescia o número de pessoas pobres e diminuía o número de pessoas ricas, ou seja, a riqueza do país estava concentrada na mão de poucos. Enquanto isso, o número de pessoas cada vez mais pobres só estava aumentando. E João Goulart, para, vamos dizer, sanar ou tentar elaborar políticas públicas, ele já entra com um discurso que traria reformas de base. E essas reformas de base eram o quê? Quais eram as soluções apresentadas por João Goulart que, naquele momento, poderia resolver, vamos dizer, pelo menos o problema social? Reforma agrária, distribuição de terra para que as pessoas, os trabalhadores rurais, tivessem como produzir. E a reforma urbana, distribuir lotes para as pessoas construírem as suas casas. Por um momento, naquela época, dentro daquele contexto, coube essas reformas de base. E elas não chegaram a ser, na sua maioria, não chegaram a ser efetivadas, mas naquele momento ela surgiu como uma esperança para esses grupos. As propostas de João Goulart desagradaram alguns grupos sociais que temiam perder seus privilégios. Ora, quando eu abro mão, entre aspas, quando eu divido a terra, não é? Eu dou a terra para um número maior de pessoas. Quando eu possibilito a pessoas elas terem a sua casa própria, isso vai desagradar naquele momento, desagradou a elite brasileira, porque a elite temia perder os seus privilégios. E olha só, o texto diz: desagradaram alguns grupos sociais que temiam perder seus privilégios. Entre esses grupos estavam quem? Os militares, os grandes empresários, os banqueiros e parte da classe média brasileira. Dessa maneira, houve um crescimento radical da oposição ao governo de João Goulart, dando início a uma grave crise política no país, ou acentuando a crise política que já estava aí, naquela época, já estava bem visível, por conta da entrada e saída de presidentes, certo? Vamos continuar. Aqui nós temos uma atividade que nos é proposta lá no nosso roteiro, tudo bem? Então, a gente vai passar e mais. Aqui eu convido cada um de vocês, mas eu quero que vocês tenham o máximo de atenção. O nosso conteúdo para a 7ª avaliação, ele se encerra com esse conteúdo, tá certo? E eu quero que vocês leiam esse mapa mental, que na verdade é um resumo muito bem feito, e aí você vai ter condições de fazer um paralelo entre as coisas importantes que você sublinhou. Foi algo que foi feito um convite a você desde o início do texto, do capítulo, que você sublinhou com esse resumo que aí está, tá certo? Então, você vai ler com muita atenção,
com muita atenção, para que você possa realizar as atividades que estão sendo propostas no texto, no nosso roteiro, desculpa. E, com certeza, fazendo a leitura do texto, lendo esse resumo, você com certeza irá responder as atividades que estão sendo propostas lá no nosso roteiro. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês possam realizar as atividades com alegria, certamente terão êxito. Beijos e até a próxima!